Aqui você já é visto como culpado e não há como escapar disso. É literalmente só um cômodo grande com uma cama e algemas e tem uma foto aqui que eu não vou mostrar. Mas isso era só uma sala de tortura. Entre 14 e 17 mil pessoas foram trazidas aqui em 4 anos e só 12 sobreviveram. É inacreditável e creio que este museu serve de lembrete. Olá pessoal, hoje temos um vídeo um pouco diferente. Na verdade, estou visitando o Museu do Genocídio aqui em Phnom Penh. Estou fazendo isso sozinho porque não achei que fosse realmente o certo. Quero dizer, obviamente não seria certo fazer isso com a Lila, mas também com a Mandy. Mas eu senti que essa é uma parte tão importante da história do Camboja que precisa ser reconhecida e que eu queria ver com meus próprios olhos. Então, o Museu do Genocídio, também conhecido como S21, era uma antiga escola que foi transformada basicamente em uma prisão durante o regime do Khmer Vermelho no final dos anos 70. Acredito que foram cerca de 4 anos, de 75 a 79. E este é honestamente um dos presídios mais notórios do mundo, da história. E o que aconteceu aqui no Camboja em geral, mas em particular nesta prisão, é absolutamente brutal e inacreditável. Na época, o Camboja tinha cerca de 8 milhões de habitantes e quase 2 milhões foram mortos nesse genocídio. Tudo isso foi feito pelo Khmer Vermelho, uma ditadura comunista que assumiu o poder. Acho que era o governo da época, ou talvez a monarquia, e tentaram impor o comunismo à força. Tentaram tirar todos das cidades e levar para fazendas para trabalho escravo, e isso durou 4 anos. E qualquer pessoa que questionasse, não concordasse, simplesmente não obedecesse, ou talvez fosse apenas alvo do Khmer Vermelho, era levada para essa prisão. Elas eram interrogadas, eram torturadas, basicamente para admitir coisas que não tinham feito, ou delatar membros da família ou amigos, na verdade, só para intimidar as pessoas e acabavam sendo mortos. Não foi tão simples como o governo decidir instalar alguns novos procedimentos, isso foi feito à força e foi absolutamente horrível. Como eu disse, né, isso durou 4 anos e ninguém interveio, ninguém realmente fez nada para ajudar a população cambojana. Até que Viena, que fica logo ao lado, finalmente disse: chega, tipo, não podemos deixar isso continuar. E eles entraram e invadiram e libertaram o povo cambojano do regime do Khmer Vermelho. Quem sabe o que teria ocorrido se não tivessem feito isso? Senti que, embora possa parecer deprimente, é uma parte essencial da história do Camboja que eu não queria ignorar. Eu li sobre isso, né? Ouvi podcasts, assisti a vídeos, mas eu sinto que ir lá e visitar pessoalmente, realmente ver o que aconteceu, vai me impactar de uma forma diferente. E eu queria compartilhar isso com vocês. Eu recebo muitos comentários neste canal sobre mim. Não sorrir ou ser jovial bastante em alguns vídeos. Eu posso praticamente garantir para vocês agora que não vou estar sorrindo ou sendo jovial neste vídeo, porque acho que vou ver algumas coisas bem brutais e isso vai realmente me tocar profundamente. Então estejam preparados. Este é o museu. É, ok, obrigado.
Ok, acabei de entrar. Não usei guia turístico nem de áudio, talvez devesse ter usado. Vou andar e observar tudo sozinho para ver como me saio. Mas a primeira coisa que você vê aqui é o quadro de disciplina, que foi traduzido do Khmer para o inglês. E aqui diz, número 1, você deve responder de acordo com as minhas perguntas, não as ignore. Acho que ao serem trazidas para cá, as pessoas devem seguir essas regras. Não tente esconder os fatos inventando desculpas sobre isso ou aquilo. Você está proibido de me contradizer, então não pode discordar do que te dizem. Não finja ser ignorante, pois você é um sujeito que ousa contrariar a revolução. Parece que ao ser trazido aqui, você já é considerado culpado e não tem como escapar. Você deve responder às minhas perguntas imediatamente sem perder tempo para refletir. Não fique falando sobre seus pequenos erros ou infrações do código moral ou sobre a essência da revolução. Na verdade, nem sei bem o que isso significa. Eles só querem que você diga o que eles querem. Ao levar chicotadas ou choques elétricos, você não pode gritar ou chorar, Jesus. Como fazer isso durante uma eletrocução ou ao ser chicoteado? Não faça nada, fique quieto e espere pelas minhas ordens. Certo, isso é só enquanto você está aqui. Em geral, você tem que não fazer nada e ficar quieto. Se não houver ordem, fique em silêncio. E quando eu mandar você fazer algo, você deve fazer imediatamente, sem protestar. Não invente desculpas sobre Kombucha Chrome para esconder seus segredos ou suas traições. Se você não seguir rigorosamente todas as regras acima, receberá muitas chicotadas ou choques elétricos por cada infração, 10 chicotadas ou 5 choques. Uau, você pode ver aqui. Está escrito nas regras originais aqui, e então eles imprimiram isso nesta placa e traduziram para o inglês. Isso já é incrível, sinceramente. Então, o que isso me diz é que você é trazido aqui e tratado como uma pessoa culpada. Se você questiona do que te acusam ou responsabilizam, você vai ser chicoteado, vai ser eletrocutado, punido por isso. E então, cara, isso foi pesado. Se você for punido, se você for chicoteado ou eletrocutado e fizer qualquer barulho, então você quebrou uma dessas regras, então vai ser chicoteado ou eletrocutado de novo. É insano ler isso, porque o que você faz? Você pode não ter escolha nenhuma. E se você não consegue se controlar e fica preso num ciclo brutal de punição, bem, havia só uma lista dos prisioneiros detidos nesta sala, com idades de 17 a 39 anos, e dizia a data de entrada e todas as datas de entrada eram no mesmo dia, que por acaso é o aniversário da nossa filha. É só um cômodo grande com cama e algemas. Tem uma foto aqui que não vou mostrar, mas era claramente uma sala de tortura. Você consegue imaginar estar aqui dentro, ouvindo e vendo alguém sendo torturado e sabendo que isso vai acontecer com você em seguida? E por quê? Por se manifestar contra o governo? Sim, todas são salas de tortura. A lista na entrada traz cerca de 12 nomes, todos com entrada no mesmo dia. Não sei o que são essas caixas aqui, acho que são caixas de balas, está escrito. Cartuchos, 56 milímetros. Não sei. Talvez seja uma caixa de eletrocução ou algo assim. Seja o que for, não parece bom. Aqui há 4 camas ao lado, e quando digo camas, são só estruturas de aço. Essa é provavelmente a mais gráfica.
Parece que os pés dele estão acorrentados, tem uma cadeira prendendo ele e... Eu nem sei se consigo descrever isso. Está faltando uma parte. Deixa assim. Então, obviamente, o que aconteceu? Quero dizer, por que eles tirariam fotos disso? Eu não entendo. Mas, obviamente, quando os vietnamitas chegaram e derrubaram o Khmer Vermelho, eles mantiveram tudo isso intacto como uma espécie de evidência. Pelo que eu vi, a maioria do Khmer Vermelho fugiu para a fronteira com a Tailândia. Eles acabaram voltando e oferecendo alguma resistência. Não ouvi que muitos foram responsabilizados e presos, o que é horrível, sinceramente. O que me pega são esses prisioneiros. Todos chegaram no mesmo dia. Eles ficaram presos aqui e tiveram que assistir ao que acontecia com os outros caras. Foram trazidos um a um, torturados, mortos. Eles iam para a próxima pessoa? Poxa vida. Eu nem sei o que aconteceu com essa pessoa. Entre 14 e 17 mil pessoas foram trazidas aqui em 4 anos e só 12 sobreviveram. Chamar isso de prisão é impreciso, era um campo de tortura. As pessoas eram trazidas para cá para confessar, culpadas ou inocentes. Após confessarem o que fossem acusadas, eram levadas aos campos de extermínio. Este não era um lugar onde você era mantido, punido e depois libertado. Era só um lugar para extrair informações de você e depois te levar embora. Isso é como talvez 1 metro de largura, talvez 2 metros de comprimento. Estas são as celas de detenção. Um pouco mais de 2 metros de altura também.
Esta aqui é menor, deve ter uns 60 centímetros de largura. Então eles só precisam sentar aqui e esperar para subir lá. E coisas bem chocantes. Então, aparentemente, 79 crianças foram registradas como trazidas para cá, mas eles nem sabem se isso é verdade. Verdade. Eles acham que pode haver muito mais. Há várias fotos de crianças na parede, todos parecem jovens. Se você fosse considerado traidor, mesmo sendo só membro do antigo parlamento deposto, era visto assim. E eles disseram: basicamente, qualquer membro da família, qualquer pessoa associada a um traidor, também era considerada traidora. E o que eles faziam era separar as crianças dos membros da família e dizer que estavam levando as crianças para outro lugar, apenas para reuni-las com outras pessoas, e então as levavam para os campos de extermínio. Eu li que as crianças não eram torturadas como os adultos, o que acho que é algum tipo de alívio, mas quero dizer em que ponto os seres humanos chegam ao ponto de simplesmente matar crianças. Quero dizer, a falta de humanidade em todo esse lugar é simplesmente insana. E por qual poder? Se Pol Pot queria melhorar o país, como matar um quarto da população ajudaria nisso? É uma insanidade. E o que é ainda mais insano é que tantas pessoas concordaram com isso e participaram, porque não eram só alguns, era um exército inteiro. Como todos tinham as mesmas crenças, como separar uma criança da mãe. Vi até como eles matavam crianças, basicamente espancando até a morte. Você só pode estar brincando comigo. Por motivos políticos? Ah, fala sério, cara. É inacreditável. Acho que esse museu serve de lembrete. E isso fica realmente evidente. Sinceramente, acho que é provavelmente por isso que o povo cambojano é do jeito que é, porque eles já passaram por muita coisa. Quero dizer, se você tem mais de 50 anos, você estava aqui nessa época, então você viveu isso. E aí, depois de ver esse tipo de coisa, você vai reclamar do dia a dia? Acho que não. Te faz ver as coisas diferente. Nossa, foi pesado. Não vou aos campos de extermínio. Acho que é importante fazer isso, mas hoje é nosso último dia em Phnom Penh e não tenho tempo. Fica a 45 minutos de Phnom Penh. Sinceramente, não sei se aguento, cara. Depois de saber o que eles fizeram e como mataram, especialmente crianças, isso já basta pra mim. Espero que você tenha tirado algo desse vídeo. Desculpa pelo assunto pesado, mas eu sinto que era importante e fico feliz por ter ido. Fico feliz por ter ido. Me sinto mais conectado com as pessoas e com o que passaram. Muito louco, cara, de qualquer forma. Se inscreva se achou este vídeo informativo ou útil, isso ajuda o algoritmo a exibir para mais pessoas. E eu acho que é uma boa mensagem para tirarmos do que podemos evitar no futuro e nunca mais voltar a fazer.